Boa noite. Para começar, eu queria que você dissesse o seu nome e aonde você está agora. Eu me chamo Marco César e atualmente eu moro aqui em Juazeiro do Norte, que é uma cidade que fica aqui no interior do Ceará, né? Assim, é uma cidade que, na verdade, a gente fica quase 500 quilômetros de Fortaleza. Então, é uma cidade Hum. bem longe da capital, Uhum, né? Assim, próximo já aqui a divisa com Pernambuco, com a Paraíba. uhum, E uma cidade, assim, que a gente uma região, né? Que a gente chama região do Cariri, que é uma região muito potente, muito conhecida pelo turismo religioso, né, que é a terra do uhum, Padre, que, enfim, acaba trazendo romarias muito grandes e é eu brinco sempre que aqui é a capital dos interiores, né? Então assim, como está muito longe das capitais, a gente está uma média uhum, de a 500 quilômetros de cada capital, as cidades interioranas acabam buscando muito mais aqui educação, saúde e afins. Então é uma cidade de uma riqueza cultural muito interessante, muito, muito interessante. E aí já estou aqui há 12 anos, desde 2009, vai fazer 13 anos. É, e a primeira pergunta é aquela pergunta gigante. Quem é você enquanto pessoa? Quem é Marcos? É a pergunta de 1 milhão, né? Isso daí, dificílima de se responder, né? Eu, enfim, eu acho que essa talvez seja uma das minhas questões fundamentais e ao mesmo tempo uma das questões que eu mais tento fugir, né? Assim, no sentido de Hum, tentar desapegar. Mas enfim, eu sou uma pessoa bem curiosa. Talvez essa seja uma característica minha até anterior, né? Mas me defino também por muitas dimensões, né? Assim, eu acho que eu, enfim, eu me vejo muito fortemente ligado, né? A essa coisa de ser vou até colocar assim, né? Um homem branco cis hétero cearense, que eu acho que isso significa muita coisa, né? Muita coisa, inclusive, que por isso que eu preciso muitas vezes desapegar, né, de muitas uhum, construções. Sou, sou professor, eu acho que essa é uma coisa que para mim também sempre foi, sempre, ainda é, né, extremamente problemático, né, assim, de entender o que me define enquanto atividade, sabe, assim, uhum, se eu sou um terapeuta que dá aula ou um professor que atende, sabe, uhum. mas eu tenho entendido, né, que eu sou um professor que atende. E ultimamente, assim, as questões de alguém que se define a partir de relações têm sido muito fortes, sabe assim? Eu tenho aprendido cada vez mais, e principalmente nesses 2 anos de pandemia, né? Assim, a coisa da minha função como pai, né? Eu tenho 2 filhos incríveis, crianças ainda, mas o quanto também é uma questão para mim, sabe assim? Quem eu sou enquanto pai, quem eu sou enquanto namorado, eu sou enquanto professor, tudo isso é algo que para mim eu estou o tempo inteiro às voltas, sabe assim. Mas ao mesmo tempo fazendo esse duplo movimento, né? Assim, tentar entender o que é que me constitui e ao mesmo tempo apegar, né? Uhum. Sobre essas questões. Mas é isso, assim, eu talvez por isso que eu coloquei muito essa coisa da curiosidade, né? Assim, a curiosidade sobre o mundo, a curiosidade sobre mim, né? De me perceber, me colocar em questão, de experimentar, né, assim, de diversas formas. E, e também alguém, assim, extremamente inseguro, extremamente vaidoso ao mesmo tempo, né? Eu me constituo muito em cima dessas ambiguidades. E o tempo inteiro as voltas com isso, né? Eu, eu te confesso até que, assim, né, quando
fizeste o convite, né, para que fizesse a Uhum. entrevista, eu fui dar uma olhada, né, nos vídeos, né, foi uma sugestão Uhum. tua, olhada e tal. E aí eu tava comentando com a minha namorada esses dias, assim, de uma coisa que é, o que é que eu tenho por mim, né? Porque eu sempre fui muito, por isso que eu coloquei essas duas características, né, assim, a coisa do vaidoso e do inseguro, porque para mim o lugar de professor sempre foi um lugar muito seguro, né, de um certo personagem, em que eu Uhum. sento sobre teoria e vamos discutir gestalt terapia e filosofia e tal, mas é um excelente modo de não falar sobre mim, né? Uhum. É um excelente modo de se defender disso. Né? E eu acho que eu, no fundo, sempre atuei, né, de alguma forma, dentro desse lugar que me coloca num certo lugar de segurança, e que eu acho que eu acabo me expondo muito, mas sem me expor. Uhum. Ou seja, eu escrevo, eu publico, eu estou dando aula, seminários, mas no fundo, no fundo, no fundo, falando sobre algo que me mostra, em alguma medida, mas um me mostra sempre muito bem protegido, né? O pessoal fica guardado e eu estou aqui te perguntando sobre o pessoal. Isso. Mas ao mesmo tempo, sabe, Maria Clara, uma coisa que ao mesmo tempo também eu fui entendendo é aquela que até enfim, o, aquela frase do Paul Valéry, né, assim, do o mais profundo é a pele, né, assim, ou seja, de que algum modo assim, eu me protejo, mas eu me mostro também o tempo inteiro, né? Por isso que eu digo que é uma atuação, né? Porque de algum modo eu estou sempre aparecendo de alguma maneira, né? Mas confesso que é isso, assim, eu tenho esse pessoal fica mais guardado e mais protegido aí em alguma medida. Né? Mas no fundo é isso, né? Assim, eu sou isso, Uhum. eu sou Entendi, essas misturas. entendi. Seguindo um pouco, né, no pessoal, eu gostaria de saber seus valores mais centrais, mais fundamentais na sua vida e como você sustenta esses valores no seu viver, na sua vida. Também é uma boa pergunta, assim, até porque eu acho que eu tô num momento de muita reformulação disso, sabe? Hum. Mas acho que de algum modo eu eu tenho muito forte essa coisa de assim de tentar o máximo possível buscar modos de respeito à alteridade, sabe? Esse respeito ao outro, de tentar Uhum. entender, de tentar o máximo possível ouvir, sabe? Assim, e, e assim, ao mesmo tempo, é algo que eu tento ensinar muito para os meus filhos, sabe? Hum. Assim, acho que se fosse colocar qual é o valor maior, teria a ver fundamentalmente isso, respeito com o outro. Né? E o respeito não tem a ver com utilizar um palavreado específico, né? De usar por que eu estou falando palavreado específico? Meus filhos não me chamam, e eu acho estranhíssimo, né? Quando eu faço hoje em dia, por exemplo, meus filhos não me chamam de senhor. Pai, o senhor jamais. Eu vou, Uhum. sabe? Então não tem a ver com. Porque é justamente isso, não tem a ver com uma autoridade, né, que eu quero passar para eles, mas um respeito, um entendimento, uma compreensão e a ideia de que a gente se constitui enquanto enquanto um grupo, né, assim, um grupo que se sustenta, que se apoia, né. Eu acho que isso está muito forte para mim porque, enfim, a gente ainda está, né, nessa loucura da pandemia e na pandemia eu pude estar muito mais com eles, né, no dia a dia, no cotidiano, ali no e está sendo uma experiência incrível descobrir quem eles são. Né? Ou seja, não é ensinar quem eles devem ser, né, mas descobrir quem eles são. E aí por isso, assim, isso passa por um lugar muito forte de respeito.
né? Assim, de respeito à autoridade, respeitar quem é e tentar a todo custo criar espaços disso, sabe? De diálogo, de interação, de, de crescimento mútuo, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe? Se crescer junto. Mas te confesso que é isso, assim, isso é o que vem mais forte para mim a partir da tua pergunta. Mas assim, eu acho que hoje eu estou justamente muito mais num movimento de desconstrução de determinados valores que para mim eram muito impregnados, sabe? De sustentar muitas imagens, sabe? E com isso acabar me desrespeitando, sabe? Assim, me submetendo muito, me, me destituindo muito, sabe? Então, eu acho que, para mim, hoje, frente a todas essas desconstruções, o que fica e o que para mim é o mais importante é isso, sabe? Assim, Eu fiquei curiosa, tem aparecido isso quando eu faço essa pergunta dos valores, ou às vezes em outras pessoas, perguntas as pessoas trazerem os valores que estão sendo desconstruídos e como isso também às vezes é central na vida. Tem Uhum. algum valor específico que você pensou agora, que você está nesse processo mais ativo de desconstrução? Pois é, para mim, esse certo lugar, é porque assim, ó, quando a gente pensa, né, e aí é realmente pensa mesmo, né, assim, por exemplo, uma lógica, a gente estuda Paulo Freire e a gente fala de uma educação não digamos, não bancária, né? Assim, de uma educação dialógica e como trazer. A gente fala disso da gestalt terapia, né? De um respeito à autoridade. Falar disso é fácil, né? Agora, de fato, viver isso e identificar como isso se apresenta é muito mais difícil, sabe? Assim, então, eu estou pensando, por exemplo, nessa questão da autoridade, né? Como eu disse, né, eu comecei falando que eu sou um professor. E eu sempre me coloquei muito nesse lugar de, claro, eu não sou Caxias, né? Aquele professor chato e cobra muito, mas eu nunca fui. Eu confesso que eu sou um, um contador de histórias, sabe assim? Porque, por exemplo, alguém que trabalha com metodologias diferentes, que faz coisas diferentes. E, e esse semestre, especificamente, entendi muito como eu ainda tenho uma veia autoritária na maneira como eu trabalho na sala de aula, sabe? Porque não foram poucas as vezes que eu precisei parar e dizer assim, peraí, eu estou ouvindo essas pessoas, sabe? E dar piti em sala de aula, dizer, olha, vocês não prestam atenção, que profissional vocês querem ser no futuro. E recentemente, sabe, bateu uma coisa de dizer assim, gente, o que é que eu estou ensinando de fato com isso? E aí, quando eu me sentei com essas pessoas e disse, vamos entender o que está acontecendo, que gestalticamente, ou até freirianamente, é o óbvio, né? Mas que é isso, assim, é o óbvio teoricamente. E aí foi que eu entendi uma coisa assim que enquanto eu não estava ouvindo ninguém ali, naqueles contextos, sabe? Tá todo mundo lascado, vindo de 2 anos de uma educação complicadíssima, de situação de fome, de situação de perda de entes queridos, de uma mudança drástica no que eu entendo como é projeto de vida, né? E, e achar e não atentar a isso é violento, sabe? Então meio que eu precisei colocar o pé no freio e dizer assim, olha, tá, vamos sair do discurso, vamos sair do palavreado, né? E vamos entender o que de fato está acontecendo e criar um modelo sabe assim, de educação que de fato atente a isso, né? É como eu disse, assim, eu brinquei, né, com essa coisa do né, que eu falo sempre com um tom de brincadeira, essa coisa do eu sou um representante, né, assim, da classe média cearense, né? Porque, assim, eu sempre brinco quando eu tô falando isso, né, eu sempre digo, gente, foi a classe média cearense que fez a dancinha do Fora Dilma, Fora PT. Então isso tem um significado, né, de que eu fui construído dentro de uma lógica absurdamente conservadora, sabe? Então,
entre muitas aspas, o natural para mim é o autoritarismo, é a lógica machista, é, sabe assim, eu fui criado a Gugu e Trapalhões, sabe assim, eu fui criado da lógica absolutamente sexista, eu fui criado da lógica absolutamente, como é que eu poderia dizer assim, preconceituosa, em todos os termos, racista, escravocrata, né? Então, desconstruir isso é arrancar pedaços de mim que são estruturantes, sabe? Mas que eu consigo ter hoje uma noção um pouco maior, né? Uhum. Principalmente depois de 12 anos, 13 anos dando aula no interior do Ceará, sabe assim? Que foi um aprendizado incrível. Tem sido um aprendizado incrível para mim, né? Eu hoje falo dos cursos e das atividades que, enfim, eu sou muito, enfim, eu fico muito lisonjeado, né, por ter podido e poder contribuir com tantos lugares diferentes do Brasil, hoje falando sobre gastroterapia, mas a minha escola diária de trabalho é aqui no interior do Ceará, falando com essas pessoas, que é o primeiro da família a ser alfabetizado, né? Essa é a nossa realidade aqui. Né, que é o que precisa pegar 4 horas de ônibus para assistir uma aula e depois pegar 4 horas de ônibus para voltar. Né? É o que estudou a vida inteira num sítio. Né? Então, essa é a minha realidade. É com essas pessoas que eu falo. Né? Então, um movimento diário, sabe assim? Um movimento Uhum. diário. Olhar para isso e dizer, opa, pera, César, para que você está repetindo o padrão. Né? E quebrar isso é difícil, é muito difícil. Mas, enfim, eu acho que por isso que eu não colocaria nem a palavra, né, assim, valores que precisam ser desconstruídos. Se bem que no sentido, digamos assim, quase nietzschiano do termo, sim, são valores que eu fui Algum criado. dia foi para alguém lá atrás na árvore É, da são família. valores e que Uhum. para mim estão incrustados, sabe, assim. Uhum. E que, de novo, aí eu volto para os meninos, né, assim, o Gabriel e a Alice, que são meus filhos, né, assim. Como que aí sim eu vou ajudar a não construir esses valores, né, de outrora neles. Né? Uhum. Então, e aí para isso eu preciso de um movimento que é ser exemplo, né? É ser alguém, ou seja, eu não posso empurrar neles uma coisa que eu não vivo. Não, eu tenho que viver isso com eles, construir isso na nossa relação diária, cotidiana. Então, e aí, ultimamente, isso tem ficado cada vez mais forte. Né? Isso só é possível no diálogo. Por mais óbvio que isso seja, no sentido teórico, mas o quanto que isso é difícil, né, na vida prática. É, então, eu vou perguntar se você consegue identificar uma situação, ou um conjunto de situações, um evento, que tenha te impactado de uma forma mais significativa. E como? Como é que esse impacto se deu na sua vida? Eu acho que tem várias, sabe, assim... Tem umas que impactam, assim, de uma maneira muito visceral e outras nem tanto. Eu tô lembrando aqui, vou falar livremente, né? Uma que me vem muito forte foi, assim, quando... Enfim, eu casei muito cedo. Eu tinha 23 anos, eu acho, 24, não lembro. Enfim. E saí da casa dos meus pais, da minha mãe especificamente, morava com minha mãe, me casei, vim embora pra cá. Tipo, passei bastante tempo casado. E o processo de separação foi uma coisa bem impactante, sabe? Porque foi um momento que eu vi minha vida se desmoronando em muitos aspectos, mas principalmente uma coisa de uma potência de começar a me bancar agora só. Né?
de ser, de me constituir a partir do meu desejo e do que eu buscava, né? Assim, as coisas terem mais a minha cara, literalmente, né? Desde as Uhum. coisas, o funcionamento da vida, né? Então isso para mim foi uma pancada, mas um aprendizado muito importante para mim, sabe? Porque eu vinha disso, assim, e também eu tô batendo nessa tecla porque para mim é uma questão muito forte, né? E foi um momento que eu entendi ali também o que era ser pai, sabe? Uhum. Eu confesso que eu fui muito daqueles que fazia achando que fazia mil, sabe assim? Uhum. Até eu entender que não, até estar com eles sozinho, né? Assim, a gente tem um esquema até hoje muito bem organizado, né? De guarda compartilhada e tal. Mas até me dar conta disso, assim, de que, não, peraí, eu tenho que entender como é que funciona. O dia a dia tem que ser constituído a partir de mim, né? Dos meus valores, de como que eu quero construí-los, de como eu vou poder construir isso junto com eles. E poder saber de tudo, né? Da vacina ao que come, o que gosta, o que não gosta, a hora de dormir, se fez tarefa, se não fez, se está doente, qual é a dosagem do remédio. Então, assim, é aí que eu descobri que eu não sabia nada, sabe? É aí que eu descobri que eu não sabia nada. Hoje, claro, isso passou por um momento mais crítico, né? Hoje isso bem mais tranquilo, né? Assim, eu tenho um suporte muito grande hoje também da minha namorada, né? Que me ajuda muito nesse processo. Mas houve uma mudança, sabe? Houve sabe assim, virada de chave para eu entender que eu tinha uma independência que até então eu não tinha experimentado, né? E que eu mantenho até hoje isso muito, sabe assim, não quero deixar isso de novo, assim, deixar Uhum. isso de novo. Então, esse foi um momento importante, assim. Eu lembro de outros dois momentos aí também fundamentais, né? Um profissional, né? Foi bem importante para mim, assim. Como eu disse, né? Assim, eu sempre fui muito inseguro, até hoje sou, não vou mentir, mas um como se diz aqui no Ceará, né? Assim, seguro, mas eu sou metido, assim. Inseguro, mas Metido, né? Eu me meto nas coisas sem muita, enfim, às vezes sem nem pensar muito. E foi assim, eu quando escrevi meu primeiro livro, o Fritz Perls e Paul Goodman, Duas Faces da Gestalterapia, eu escrevi, eu lembro que eu estava, enfim, tinha a ideia do livro, mas achava absurda a ideia de poder escrever alguma coisa, né? Não achava que era para mim escrever, e sempre tinha aquele discurso ali do é difícil publicar, sabe? Não é muito difícil publicar, não é para quem quer, para quem pode, e tal. E aí um amigo muito querido, ele me disse assim, tá, mas o livro tá pronto? Eu disse, não. Mas quando o livro tá pronto, você começa a reclamar que não consegue. E aí aquilo meio que me deu um balde de água fria, né? Escrevi e publiquei numa editorazinha pequena, né, de Fortaleza, sem distribuição, mandei fazer 1000 livros, mandei pelo correio para algumas pessoas queridas. É, em congresso levava o livro debaixo do braço, vendia ali um livro ou outro. E assim fui vendendo esse primeiro livro. E aí foi onde teve um congresso em Fortaleza, a abertura feita pelo Jorge Ponciano. E, e foi muito engraçado. Assim, eu estava conversando com um amigo, um professor, né, também um amigo querido, e o Jorge disse, né, assim, e colocou lá no slide uma citação do meu livro e perguntou: ah, inclusive Belmino está aqui, um auditório lotado. Eu tomei um susto com aquilo ali, né? Todo mundo olhou para mim assim com uma coisa meio impactante. E foi engraçado, assim, porque naquele dia eu acho que foram vendidos uns 300 livros. Assim, tinha uma livraria, né, do Congresso. E então aquilo para mim foi uma coisa assim de, poxa, o que eu tenho a dizer parece interessante, sabe? Que vem muito desse lugar de insegurança, né? Assim, de precisar que o outro me diga que o que eu tenho a dizer é interessante, né?
Mas foi algo assim importante para mim, não por ser, claro, uma figura maravilhosa, né? O Jorge Ponciano é enfim, importantíssimo, um cara incrível. Mas não exatamente por ter sido ele, né? Assim, mas por eu entender que eu precisava me autorizar como alguém que tem algo a dizer. Né? Por isso que eu te digo assim, faz parte desse processo de dizer eu sou um professor, eu sou alguém que ensina, que tem algo a dizer e algo a, a, a construir enquanto possibilidade, enfim, de crescimento de gestalt terapeutas, de um modo geral. E ali foi onde eu entendi que precisava, assim, precisava de um movimento, precisava de uma questão, ou precisava bancar isso. Então foi um evento assim, um evento bem importante assim para mim. Do ponto de vista profissional, ele foi bem marcante. Até hoje eu sempre conto essa história com certa, né, piada, porque realmente foi muito impactante. Hoje eu ri na hora, eu só faltei me esconder debaixo da cadeira. Mas foi importante, foi importante. Ali foi um pontapé bem interessante assim dentro desse contexto. E, e um terceiro assim também bem pontual, mas importante para mim, foi aceitar, né? Assim, isso tem sido um aprendizado muito importante para mim, aceitar assim que eu tenho fibromialgia, sabe assim? Uma coisa foi descobrir, outra coisa foi aceitar. Né? Foram momentos bem distintos, mas muito mais no sentido assim do limite, sabe? Aceitar é no sentido de, não, peraí, tem limite. Quando eu tô com dor, eu não preciso fazer nada. Eu preciso descansar. Eu não vou, sabe assim, ir além do que, do que eu suporto, do que eu aguento, né? Então, eu acho que a dor crônica, ela... Não vou entrar aqui, porque isso eu sou radicalmente contra essa coisa de você, mas tem um lado positivo. Não tem lado positivo, né? Não tem É lado dor. positivo. É dor, não tem. É melhor que não tivesse, né? Sim, eu sou radicalmente contra esse tipo de discurso. O lado bom da pandemia, não tem lado bom. Não tem. Era melhor, a gente poderia ter descoberto coisas boas sem ela. Então não tem um lado bom da assim, da, do sofrimento. Né? Eu não acredito em lado bom do sofrimento. Mas é uma questão mesmo de reconhecimento de limite. Sabe assim, de olhar para o limite e não ser mais aquele que acredita que pode dar conta de tudo. Como muitas vezes eu acreditei. Mas alguém que entende que não, tá aqui o limite, tá aqui. Né, e tá tudo bem, sabe? E tudo bem se esbarrar nele. E uma pessoa, né? A gente começa perguntando quem é você enquanto pessoa. Agora, quem foi uma pessoa que teve esse impacto definitivo na sua vida? Quem foi uma pessoa que transformou a sua vida de uma forma maior e como essa pessoa teve esse impacto em você? É difícil colocar assim uma pessoa, sabe? Eu Pode ser tive. mais de uma, pode ser. Eu tenho uma referência muito forte do meu pai e da minha mãe. Né? São duas pessoas bem importantes para mim, cada qual da sua forma. Né? São duas pessoas absolutamente diferentes, mas que me ensinam coisas também muito diferentes. Né? Então, assim, eu fui criado, né, praticamente pela minha mãe. Né? Assim, meu pai sempre foi muito presente, mas eu morava com a minha mãe. Né? Assim, aquela coisa de final de semana, ir lá, enfim. Então, minha mãe sempre teve essa coisa muito forte. Né? Por mais que seja uma pessoa também com muitos limites, com muitas dificuldades em muitos aspectos, ela bancou, sabe assim, criar nós quatro, né? Que são eu e mais três irmãos. Né? Então, ela tem para mim sempre essa figura de fortaleza, sabe?
Meu pai também, assim, eu acho que eu, em muitos aspectos, eu me pareço muito com ele. Sabe? Meu pai é uma figura pública, eu trabalho 50 anos em televisão, sabe? E, ao mesmo tempo, papai foi da TV Cultura, da Rede Manchete, de um monte da TV Diário, que é uma TV local aqui. Né? Hoje em dia ele está aposentado. E um cara com 50 anos de televisão, mas extremamente tímido, sabe? Então eu acho que essa coisa também da vida privada e da vida pública, eu acho que eu tenho isso muito dele. Então eu aprendi muita coisa com ele. Acho que de forma, né? De maneira de ser. Mas é isso, assim, meus irmãos são pessoas muito importantes para mim, sabe? Meu irmão é psicólogo também, né? Então foi uma pessoa que, até na minha trajetória profissional, sempre foi um suporte muito grande, muito grande. Ele é mais velho, né? Então era como se ele já tivesse, sabe assim, desbravado aos caminhos e eu indo ali um pouquinho atrás, né? Acho que ele deve ter ali, eu sou péssimo com data, né? Mas meu irmão deve ter ali uns 3, 4 anos mais velho do que eu. Então ele estava sempre assim, 3 anos à frente na profissão. Né? E na graduação também. Então, mas sempre uma pessoa que me deu muito apoio, sabe? Então, sempre quando eu tinha ali alguma coisa, uma curiosidade, eu ia lá, Neto, como é que é isso aqui? Ele e aí ele vinha e, e dizia assim, olha, não, vai por aqui. Né? Uma, uma coisa muito importante para mim foi uma vez eu me queixando pro meu irmão, né, mas na gestalterapia a gente tem muito pouca produção, né, assim, a gente tem poucas coisas escritas, né, a gente não tem, e aí ele disse, ótimo, é uma excelente oportunidade para você fazer. Né? Marcou muito forte, sabe? Até hoje, sabe assim, isso meio que me ajudou assim, a me autorizar a dizer, é verdade, então tem aí um campo de abertura de possibilidades muito grande. Né? Mas eu tive professores muito importantes também, né, na minha trajetória. Mas aí já são pessoas que trazem essa marca muito, muito, muito mais profissional, né, assim, dessa formação profissional. Né? Então acho que de partida me vem esses nomes. Acho que esse núcleo central Pai aí, e mãe. pai e mãe, Ok. não dá para fugir disso. E a próxima pergunta é como você experiencia o seu gênero? Como você vive o seu gênero que você se identifica? Pois é, é isso. Eu tento, sabe, a todo momento me, sabe, me colocar em questão em relação a isso, sabe? Como eu disse, né, assim, o meu ímpeto muitas vezes é uma forma extremamente sexista de funcionar, sabe? E hoje é uma coisa que eu tento a todo custo cuidar disso, sabe? Cuidar disso. Então, hoje eu acho que a forma que eu tenho tentado viver a minha experiência de gênero é muito mais nessa forma de tentar olhar para isso com cuidado, sabe? Mas justamente porque eu me vejo dentro da coisa mais, digamos assim, heteronormativa, né? Ali, cisnormativa, né? E eu acho que. E aí por isso que eu acho assim, né, o que eu falei, né? Que eu tenho muitas pessoas importantes, porque as pessoas me ajudam a entender isso, sabe? E a tentar me entender como eu funciono, né? No sentido da normatividade, como eu posso muitas vezes me desconstruir mesmo em relação a isso. Então, minha namorada tem um papel muito importante nisso, né? Poder muitas vezes me ajudar a entender como esses padrões ainda às vezes se repetem e aparecem, sabe? E os meninos, né?
a Alice e o Gabriel também. Né? Eles me ajudam muito a, a olhar para não reproduzir um padrão. Né? A permitir, sim, a possibilitar, né, que eles possam fazer a diferença. Né? E com relação à sua idade? Como é que você está vivenciando a sua idade nesse momento da sua vida? Não aqui e agora. Pois é. Assim, meu aniversário faz pouco tempo, foi 19 de junho, né? Eu tenho 37 anos, eu me sinto confortável, sabe? Mas tem uma questão, assim, uma coisa que sempre foi uma questão para mim, sabe? Eu por ser de junho, depois em psicoterapia eu comecei a entender melhor isso, sabe? Eu por ser de junho, eu sempre estive mais ou menos meio ano adiantado na escola, sabe? Então sempre meus amigos tinham, eu sempre era o mais novo, né? Nos meus grupos de amigos eu sempre fui o mais novo, eu sempre tive um movimento de sempre ser o mais novo. E eu comecei a dar aula muito cedo, né? Eu me formei com 23 anos eu me formei. Aos 24 eu estava dando aula. Então eu lembro que eu tinha vergonha de dizer minha idade. Porque meio que esse é um lugar de enfim, enfim, de não dar conta, né? Assim, de ser alguém que. O que é que tu tá fazendo aí, né? Assim, então, eu dei durante muitos anos aula para muita gente muito mais velho que eu. Até hoje, né? Claro, o curso de psicologia ele é um curso Hum, que é muito, né? Assim, eu acho que se você for dar aula ali, sei lá, para direito, você vai encontrar um monte de gente ali com 17, 18 anos. A psicologia hoje tem, mas também tem muita gente com segunda graduação, terceira uhum, graduação, fazendo psicologia, né? Principalmente aqui na região, que durante muitos anos não tinha curso de psicologia. Então, a nossa primeira turma, eu dei aula na primeira turma de psicologia daqui, eu acho que praticamente todo mundo não. Mas eu diria assim que 70% eram pessoas que sempre sonharam em fazer psicologia e não podiam ir para outras, né, para a capital para poder uhum, fazer. Então, quando eu cheguei aqui, eu dei aula nessa primeira turma. Então era isso assim, eu era muito novo frente às outras pessoas e E também, mas até hoje eu tenho um pouco esse sentimento, sabe? Não vou mentir pra ti, assim, de meio que o que é que esse menino tá fazendo? Se metendo a escrever e querer ensinar outras pessoas sobre o que é a Gestalt terapia, sabe? Assim, muitas vezes eu me pego nessa. uhum, Hoje, muito mais confortável, sabe? Então, hoje eu consigo me sustentar muito mais ali numa. Enfim, de olhar para minha história e dizer faz sentido eu estar aqui, sabe assim, eu consegui fazer as pazes com a minha história e dizer eu estou aqui porque faz sentido, né? Então hoje eu consigo estar muito mais confortável com a minha idade, mas durante muito tempo isso foi um problema, sabe? Muito tempo foi um problema. Até hoje eu falo isso brincando, né? Claro que na brincadeira sempre tem ali né, uma pontinha do reprimido, né? Mas hoje eu acho que tá mais tranquilo, mas às vezes bate, sabe? Às vezes bate essa sensação de, sabe assim, aqui a gente tá acho que uns 70, não posso estar errado da quantidade de quilômetros, mas a gente está próximo, né, a Exu, né, a cidade de Luiz Gonzaga. E aí, por coincidência, ontem eu estava ouvindo aquela música do Luiz Gonzaga que ele diz Luiz respeita Januário, né? Que ele falando assim, olha, você pode ser, que é a música dele falando do pai dele, né? Diz assim, tá, você pode ser essa estrela, mas respeite seu pai. Né? A música fala muito disso. E eu tenho isso muito forte, assim, sabe? De um respeito a quem. Eu respeito a trajetórias. Então, às vezes, eu me acho meio menino no meio da gestalt terapia. No meio de pessoas que têm trajetórias incríveis e eu estar sendo colocado ali num lugar de que tem algo, sabe assim, de estar no mesmo patamar de jeito nenhum. Eu acho que eu tenho um
Tem uma história de produção, de escrita. Eu acho que essa é a minha. É isso que eu tenho a oferecer. Mas óbvio que tem gente com uma trajetória muito mais incrível e eu me sinto meio menino mesmo. Às vezes no meio, sabe? Ok. E agora a gente pergunta sobre privilégio e poder. E aí você pode levar de uma forma um pouco mais abrangente, como é que você experiencia, mas como é que você vive, como é que você pensa também. É privilégio e poder na sua vida. Sim, a minha vida ela é constituída em cima de um lugar de extremo privilégio, né? Como eu disse, né? Assim, eu cresci dentro da lógica da classe média cearense, né? Então, estudei em escolas particulares muito boas. Minha família nunca foi uma família rica, né? Mas a gente sempre teve muitas possibilidades, muitas condições, assim, de poder usufruir de muitos privilégios que eu sei que uma gama enorme da população não pode. Então, por isso que eu também sou muito grato, sabe, a isso que eu pude experimentar. Eu te confesso, é por isso que eu digo assim, para mim foi muito impactante em 2009 quando eu vim para cá. Por exemplo, a minha realidade, eu sou formado em uma universidade particular, né? Em um período pré-fiéis, pré-ProUni, né? Pré-políticas de inclusão social muito importantes, né? Então, era raríssimo por exemplo, na minha turma era raríssimo você ter alguém que trabalhasse, no máximo fazer um estágio como aprendizado, sabe? Assim, não tinha uma coisa de preciso disso para sobreviver, né? Eram oportunidades de estágio. E quando eu vim para cá foi que eu entrei em contato muito diretamente com um mundo muito diferente, né? Então hoje eu acho que por baixo a gente deve ter 80 a 90% dos nossos estudantes bolsistas, né? Hum. FIES, ProUni, prefeituras, enfim, N possibilidades de bolsa. Então, a grande maioria, você vai para o turno, a gente tem o turno manhã e noite. O turno da noite, a maioria trabalha, né? Assim, manhã e tarde. Então, é uma realidade muito diferente daquela que eu vivi. É claro que hoje, para mim, é uma realidade muito mais entranhada, muito mais comum, muito menos. Uh, mas tinha mesmo, quando eu cheguei aqui, um lugar de muita distância disso, sabe? Disso, assim, do cotidiano. Você vai no correio, a pessoa do correio é seu aluno. Você vai no shopping, a pessoa que está lhe vendendo a calça é seu aluno. Você vai no posto de gasolina, a pessoa que botou a gasolina no seu carro é seu aluno, sabe? Então, assim, a pessoa, o garçom do restaurante, sabe? Todo mundo ali, né? Assim, e é uma cidade relativamente pequena, né? Enfim, não é uma cidadezinha do interior, mas é uma cidade pequena, uma região pequena. Então, imagina, eu já, assim, a gente tem hoje, em média, a gente já teve 1.000 alunos, né, na psicologia, num semestre ter 1.000 alunos. Hoje deve estar em volta de 700. É muita gente. Uhum. Estou falando de 12 anos aí, sei lá quantas mil pessoas, Uhum. né, já passaram. Então, é muita gente, muita gente. E muita gente, então, que eu fui entendendo uma realidade que chega a ser ridículo, né? Mas eu seria hipócrita se eu dissesse que, que eu entendia, sabe? Que eu compreendia. Não, não compreendia. Eu compreendia. Então, nesse sentido, foi que eu fui entendendo o lugar de extremo privilégio, né? Em todos os aspectos. Assim, por ser um homem, por ser branco, né? Por ser cisgênero, por ser heterossexual, né? Eu acho, assim, que uma das pouquíssimas vezes que eu vivi alguma coisa assim foi dentro desse contexto de estar sempre falando muito sobre a Gestalt terapia, o lugar do nordestino, sabe? Hum. Eu passei no doutorado, um professor chegou para o meu orientador, enfim, na minha frente, né, ele não sabia que eu estava ouvindo, e disse, né, ali, o cearense passou. Assim, e aí eu, sabe assim, só que assim,
eu te confesso que foi muito mais engraçado do que de fato ter sido. É claro que existe uma questão xenofóbica aí, né? Assim, muito mais. Eu digo assim, engraçado não porque ele quis fazer graça, né? Mas engraçado para mim, de, poxa, pelo amor de Deus. Né? Eu até brinquei, eu disse, gente, vão em qualquer lugar do mundo, vocês vão achar um cearense. Né? Os cearenses, eles tomam conta do mundo. Mas é isso, assim, mas sabe assim, mas para eu chamar isso de uma situação de violência que eu vivi é muito pequeno, sabe? Inclusive porque eu passei, né? Porque eu entrei, eu não fui impedido por causa disso, como a gente sabe que é a realidade de muita gente. Então, mas sim, já tive muitos momentos aí, né, ali de ouvir milhares de vezes, centenas de vezes, de pessoas me questionando por que, que eu tô no interior. Poxa, tem tanta produção legal, tu fala também, o que é que tu tá fazendo no Nordeste ainda? Já ouvi isso. No interior do Ceará. Eu tô fazendo minha vida é aqui. Mas, então, é um lugar que eu preciso, que assim, que é necessariamente eu preciso reconhecer o extremo privilégio que eu tenho. E eu acho que reconhecer isso é muito importante, sabe? É muito importante para que eu, inclusive, me torne, aí tem, por isso que eu falei no início dos valores, né, assim, muito mais compreensivo para realidades que eu não vivi. Né? Não adianta eu querer, né, dizer que eu vivi porque eu não vivi. Mas isso não significa que eu não possa entender. Eu posso sentir na pele, eu posso dizer que eu sei. Não, eu não sei. E é justamente porque eu não sei que eu tenho que respeitar. Sabe? Eu acho que é aí onde casa a ideia do aspecto dos valores. Né? Assim, então, eu já passei por N situações, né? E volto para essa ser a temática central, de, por exemplo, falar de situações de paternidade e o que eu faço se fosse uma mulher fazendo seria pouco. Seria visto assim como bobagem. Mas como é um pai fazendo, é a coisa mais linda do mundo. Né? Então, isso é explícito desse lugar de poder e de privilégio que a gente que a gente vive o tempo inteiro. E eu acho que e aí me sinto no dever ético de denunciar isso o tempo inteiro. Sabe? Denunciar, mas principalmente me policiar. Me policiar porque, como eu falei agora há pouco, né, meu ímpeto é reafirmar esse poder. Né? Tentar usá-lo. Né? E, e não participar, às vezes, dos jogos de poder pode ser muito mais interessante do que não participar no sentido de, não, eu não vou jogar. Não vou jogar. Não vou entrar nessa. Às vezes pode ser muito mais interessante do que, enfim, do que reproduzir, né? Que é o que em muitos contextos acontece. Ok. E agora a gente muda um pouco o foco e eu te pergunto da Gestalt. Como é que você encontrou a Gestalt terapia? Então, eu estudei, como eu disse, né, eu me formei na Unifor, que é uma universidade de Fortaleza, uma universidade bem importante assim aqui no Ceará. E, e eu sempre, assim, hoje eu sou coordenador de um mestrado na área de ensino em saúde, né? E hoje eu tenho voltado a me encontrar com a área da saúde, porque eu sempre brinco que eu não sou formado em um curso de saúde, eu sou de humanas, né? Eu, a psicologia para mim, e isso tem muito a ver com a minha formação, sempre foi muito mais de uma discussão filosófica, antropológica, sociológica, do que de fato, por exemplo, eu não tive disciplina de saúde coletiva, eu não tive disciplina de enfim, de educação em saúde, que são coisas que eu tenho aprendido ultimamente, confesso. Assim. Políticas públicas, são coisas que eu tenho me detido muito nos últimos anos, né? Mas não foi uma questão para mim na minha formação. Então eu sempre tive um desejo muito grande pela filosofia. Então eu comecei a me aproximar pelo campo da gestalterapia no Ceará, isso é muito forte, mas na verdade no Nordeste, e a gente vai encontrar isso em outras regiões também, né? Apesar de ter mudado muito, essa coisa da psicoterapia fenomenológica existencial, né? Antes
lá em Gestalt terapia ou abordagem centrada. Eu acho que hoje os ACPistas e gestalterapeutas estão se afirmando mais, né? Lá na Unifor é muito comum a gente falar em psicoterapia fenomenológica existencial. Então, eu me aproximei por Nietzsche, sabe? Para ler Nietzsche, para ler Heidegger, para ler, enfim, para ler Kierkegaard, sabe? Assim, me interessava a filosofia, sabe? Tive uma professora de filosofia incrível, sabe? Foi uma pessoa assim que, sabe assim, que aquela coisa que você escuta e diz, meu Deus, é isso que eu quero fazer, sabe? Que é a Sandra Helena, que é uma mulher incrível, professora fantástica. E aí eu me apaixonei pela filosofia, né, assim, pela psicologia fenomenológica. Na época eu comecei a ter um contato, até hoje, ontem, eu fiz uma postagem no Instagram sobre isso, assim, o trabalho do Afonso Fonseca, que é um gestalt terapeuta, acepista, mas ele se via muito mais como um psicoterapeuta fenomenológico existencial, né, de Maceió, um cara que trabalhou com Rogers, sabe, que tem mas que tem um estilo muito único, sabe? A gente brincava que o Afonso era o pirata, né, porque ele nunca se enquadrava exatamente em um lugar. E eu comecei a conhecer o trabalho do Afonso, fiquei apaixonado e fui participando disso. Então eu participei de muitos grupos de estudo de abordagem centrada para ler o Carl Rogers, né? Na época de faculdade eu estava muito mais rogeriano, digamos assim, do que gestalterapeuta. E aí eu conheci depois aí dois gestalterapeutas que foram muito importantes para mim, né? Enfim, ali na psicoterapia fenomenológica existencial, né? Tive grandes referências, o Afonso, minha supervisora de estágio, que foi a Luísa, que foi uma pessoa também incrível. Mas eu conheci o trabalho do Silvério Karvovsky, que era um gestalterapeuta de Campina, não, enfim. Silvério já rodou meio mundo, né? Não sei exatamente, eu acho que, se eu não me engano, ele é do Sul, né? Mas depois foi para Campinas e outros lugares. Mas hoje ele é o diretor do Instituto Gestalt do Ceará. E o trabalho do Sérgio Lísias, que é um gestalterapeuta que, sim, foi um dos pioneiros da Gestalt do Ceará, mas ele é baiano. Hoje, se eu não me engano, ele está em Vitória da Conquista, né? E duas pessoas assim que, sabe assim, que me encantaram muito fortemente dentro da Gestalt terapia, sabe? E aí eu entendi que não era Rogers, que não era fenomenologia existencial, era Gestalt terapia, sabe? Assim, foi quem me tirou ali de uma discussão mais filosófica, vamos dizer assim, para ir para um debate mais clínico, mais psicoterapêutico mesmo. E aí eu fui fazer a formação no Instituto Gestalt do Ceará e aconteceu uma coisa bizarríssima, sabe assim, que hoje eu falo com, assim, achando graça, mas na época foi, e que foi muito importante para mim, sabe? O que aconteceu? O IGC, o Instituto Gestalt do Ceará, ele era coordenado pelo Sérgio e pelo Silvério, né? E, e eles quiseram ampliar a sociedade, né? E aí entraram novos Gestalt terapeutas para compor aquele grupo, né? E aí entraram outras pessoas também que para mim são até hoje grandes referências, sabe? Márcio Artoni, que é um cara maravilhoso, né? Hoje professor da UFC, João Vitor, que hoje é psicoterapeuta, acho que ele tem um instituto chamado Sorge, e Ana Caroline, né? Carol Costa, que hoje trabalha na área de terapia de casal, também é gestalterapeuta. E aí quando a gente formou esse novo colegiado, vamos chamar assim, aconteceu uma coisa assim sui generis, que o Sérgio conseguiu o doutorado sanduíche para ele ir para a França estudar. O Silvério assumiu como coordenador, acho que em uma outra cidade. Enfim, foi todo mundo assumindo determinadas, enfim, questões de trabalho mesmo. E ficou eu e a Carol. Dois estudantes, a gente ainda era estudante, estudando a formação, estudante de formação, mas com aquela instituição de, sei lá, 20, 15 anos, 20 anos na mão da gente, sabe? Assim, para coordenar, para ser assim, para dirigir. Então, eu ainda era estudante de graduação e me tornei diretor do Instituto Gestalt do Ceará. Um instituto que tem uma trajetória, sabe, histórica pioneira no Ceará. E isso foi muito importante para mim, porque o que acontecia? Eu tinha que estudar o módulo que ia acontecer na minha turma,
para eu poder definir quem seria o professor que iria me dar aula. Entende? Então era um negócio assim que enfim, que foi muito interessante, sabe assim, tá nessa posição ali de aluno da formação, mas quem coordenava também o processo. Uhum. E aí eu passei alguns anos, foi um aprendizado muito importante para mim. Né? Depois o Sérgio voltou, né? O Silvério também voltou, até hoje o Silvério é o diretor do Instituto Gestalt do Ceará. E, e ele, enfim, e aí o Instituto foi ganhando uma nova configuração, né? Mas durante muitos anos, quem estava à frente era eu e a Carol, sabe? E a gente fez muita coisa legal, assim, de criar novas turmas de formação, criar novos cursos, se vincular a novos gestalterapeutas que a gente não conhecia, né? Porque as nossas referências todas tinham ido embora, né? Assim, então a gente precisava de novos professores e professoras que pudessem dar conta da nossa turma e de outras, né? Então eu conheci, assim, e foi um momento importante porque foi quando eu comecei a transitar mais dentro da gestalterapia, agora com um olhar Uhum. crítico, vamos dizer assim, né? De quem é quem, né? Quem está produzindo o quê, quem que eu vou convidar para vir para cá, né? Quem que eu vou fazer curso. Então, comecei a ir muito mais para congresso, para poder ouvir as pessoas, que tinha a ver ali com criar um novo corpo docente, né? Ali para o instituto. E aí foi maravilhoso, assim, eu conheci muita gente boa, sabe? Conheci muita gente que até hoje são amigos e referências muito importantes, sabe? Então a Lica Queiroz lá da Bahia, né, que é uma pessoa fantástica. Sandra Alegretti, que é uma gestalt terapeuta, ela é de São Paulo, mas mora no Ceará já há muitos anos, que trabalha com terapia corporal e que até hoje é assim, supervisão, quem eu recorro é a ela, sabe? Assim, então, muita gente boa eu fui conhecendo e muita gente no Brasil todo. E, e aí fui ali galgando esse processo. Quando eu já estava perto de me formar, né, porque tudo isso aconteceu, eu ainda estava na graduação, né, quando estava perto de me formar, eu tinha conhecido a minha ex-esposa e a gente resolveu fazer uma viagem, né, depois de a gente começou a namorar e a gente resolveu fazer uma viagem para assistir um trabalho em Gestalt Terapia em outro lugar. E foi quando eu conheci o trabalho, na época eles ainda estavam juntos, do Marcos e da Rosane Miller Granzotto. E aquilo ali para mim foi assim, foi um divisor de águas, sabe? Eu assisti o seminário deles. Até hoje o Marcos brinca muito comigo por causa disso, porque ele diz, Marcos César, né? Ele diz para mim, Marcos César, tu não deixava eu falar. Né? Porque a cada duas palavras que eu dizia, tu fazia uma pergunta e fazia uma pergunta, porque para mim foi sabe assim, foi um divisor de águas conhecer o trabalho deles. Quando eu voltei para Fortaleza, eu levei eles para Fortaleza para dar um seminário lá. Uhum. E depois, né, depois me formei, comecei meu mestrado, né, muito interessado ali no trabalho do Marcos e da Rosane. E foi quando eu comecei a dar aula aqui em Juazeiro do Norte. E a gente montou aqui um instituto chamado Diálogos, que fez uma parceria, né? Então, o interior do Ceará com Florianópolis, né? Fez uma parceria com o Instituto Miller Granzotto e lançou a primeira turma de especialização da Diálogos aqui na região. E então foi aí que eu saí do Instituto Gestalt do Ceará e criei uma instituição, né, juntamente com outras, aí na época minha esposa, né, e com uma outra Gestalt terapeuta daqui. Depois ficou só nós dois, né? E aí a gente foi fazendo, assim, foram muitas turmas de formação que aconteceram aqui, as primeiras com muito suporte ali direto, né, pedagógico, principalmente da Rosane, né, pedagogicamente falando, mas o Marcos vinha sempre para cá, acabaram se tornando amigos muito queridos e muito próximos. Né? Depois eu fui fazer o doutorado com o Marcos, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que foi quando eu fui descobrir, que aí foi quando eu assim, comecei a. Meu objetivo era estudar Merleau-Ponty, era estudar ontologia, uma coisa nesse caminho. E aí eu descobri a obra do Paul Goodman. Né? Uhum. Assim, e o Goodman era só uma letrinha né, do livro Gestalt HG. Uhum.
E aí foi quando eu escrevi o Duas Faces, né, mostrando ali que tinha uma questão do Fritz, tinha uma questão do Goodman, tentando trazer quem era o Goodman. Só que foi quando caiu a ficha, quando eu escrevi o Duas Faces, que o Goodman era um mundo, que a gente na Gestalt terapia, principalmente brasileira, não conhecia o trabalho dele. Né? Que ele não era um desconhecido, ele era muito conhecido, mas na política, na Eu educação. acho que no mundo maior ele é o mais conhecido de Ele é o mais todos, fora da Gestalt terapia, todo mundo conhece o Gu. É para a gente que ele Exatamente. ficou esquecido. Uhum. Então e foi exatamente esse um impacto que foi muito forte para mim, né? Uhum. Descobri que era conhecidíssimo. E Uhum. como crítico educacional, o cara era muito reconhecido. Uhum. Uma coisa assim que foi, tipo assim, a gota d'água foi quando eu descobri, ele até fica ali o livro, quando eu descobri que o Jorge Maltner, né, o compositor brasileiro, né, que escreveu, enfim, muita coisa, Caetano, escreveu músicas que foram gravadas ali pelo movimento Mangue Beat e tal, que o Jorge Maltner, quando saiu do Brasil para, enfim, na época da ditadura, né, que ele saiu, ele foi recebido pelo Goodman nos Estados Unidos e teve uma interlocução muito forte com ele nas discussões sobre anarquismo, né? E aí toda a discussão do Maltner sobre o Partido do Caos, né, de uma, enfim. E aí foi quando eu entendi que não, eu não vou trazer coisas novas, entre aspas, para a Gestalt terapia. Eu vou estudar a obra do Goodman. Então, meu doutorado foi sobre o Goodman, né? Chama Ontologia Gestáltica de Paul Goodman, que depois eu publiquei como livro. E, e tentando responder ali uma pergunta que é exatamente essa, né? Assim, o que o, assim, por que a gente, né, na clínica, os clínicos, vamos chamar assim, a gente ignora toda a obra política e toda a obra educacional do Goodman? E por que os políticos e educadores eles têm uma leitura muito superficial das discussões do Goodman que eu chamei de ontológicas e clínicas, né? Então, a ideia era fazer as pazes desses dois movimentos, que foi o meu trabalho, né? Assim, por isso que dizer que no final das contas o Goodman ele propõe, né, apesar de ele usar esse termo, uma ontologia, e que essa ontologia é uma ontologia aplicada, né, que ele desdobra na clínica, da política e na educação. Isso, para mim, também foi um divisor de águas na gestalterapia. De pensar uma gestalterapia mais política, uma gestalterapia mais engajada, né, uma gestalterapia mais, digamos assim, e principalmente política engajada e não dogmática, que é isso que a clínica nos ensina. Né? Uma postura não dogmática, mas que isso acabava chegando em um lugar muito, como é que eu poderia chamar assim, muito apolítico em alguns momentos. Né? Uhum. Mas é possível pensar uma política náutica. E aí foi quando isso para mim foi muito importante, né? Porque casou com todo esse movimento pessoal que eu te falei aqui, de me colocar em questão, de entender meus lugares de privilégio, de entender com quem que eu estava falando, né? De entender contexto, de entender sociedade, sabe? Como que a clínica gestáltica pode se haver com isso. Uhum. Então, continuei trabalhando em cima disso. E aí, como eu te disse, né, assim, como eu disse mais lá no começo, né, depois, acho, enfim, quase 10 anos, né, eu me separei, a gente continuou com a Diálogos durante muito tempo, ainda mantendo ali, né, veio a pandemia, com todo esse processo que estava acontecendo. Mas aí foi o momento assim, que a gente entendeu, né, eu entendi, aí falando principalmente de mim, eu entendi que eu precisava me desinstitucionalizar dentro da Gestalt terapia, sabe, assim. Eu estava muito amarrado dentro desses, que é como eu falei agora há pouco, dos jogos políticos institucionais, sabe? Que enfim, são violentos muitas vezes, são e que acaba assim alcançando, principalmente alcançando pessoas, né? E aí foi o momento que eu disse não, não quero mais fazer parte disso, sabe? Não Eu quero vou, eu mais. vou te perguntar um específico de dificuldades na Gestalt terapia, mas a gente ainda estava falando, né? A pergunta foi como é que começou, você deu um trajeto.
Você falou de vários divisores de água, mas você não elaborou assim, o que da Gestalt te captou? Foi o que na Gestalt seduziu, atraiu? Pois é, tu sabes que até hoje essa é uma pergunta para mim, sabe? Porque inicialmente a gestalterapia me cativou pela possibilidade de uma clínica não dogmática, sabe? Assim, mas principalmente de uma interface muito intensa com um debate existencialista, né? Que era o que no início me interessava muito, né? Assim, era, tá, como que a gente pode entender uma clínica atravessada, por exemplo, pela, digamos assim, pela genealogia nietzschiana ou pela vontade de ciência, né? Então, como que a gente pensa uma clínica que sai desse lugar? Até que eu entendi que a gestalterapia não era isso, sabe? Não era isso, não no sentido de que não tenham as interfaces disso. Mas aí foi esse segundo momento que me encantou muito fortemente, assim, de descobrir as bases da Gestalt terapia. Então, a teoria do self gestáltica que eu descobri, já tinha terminado a formação em Gestalt, né? Que assim, eu acho que o que eu vou falar aqui não é diferente de muita gente. Eu terminei minha formação em Gestalt terapia estudando pouquíssimo livro Gestalt terapia. Hum. Então, eu tive professores da formação que mandaram jogar fora esse livro. E aí foi quando eu me apaixonei pelo livro Gestalt Terapia. Até hoje ele está aqui, do meu lado. É um livro que eu revisito constantemente, sabe? Então eu tive um primeiro contato ali com um lugar que hoje para mim já não é mais, sabe? Hoje a compreensão, digamos assim, ontológica mesmo, de responder essa pergunta, o que é a experiência, entender a experiência como campo, isso para mim é absolutamente, absolutamente apaixonante, sabe? Mas tem também esse lugar que aí desde o início eu aprendi de uma clínica que prioriza a experiência em primeira pessoa, né? Assim, de uma clínica que eu nunca vou saber mais de ti do que você mesmo. Então, ou na verdade uma clínica, né? Isso ultimamente tem ficado mais forte, de uma clínica que inclusive tenta abdicar desse lugar de saber sobre si tanto assim, sabe? Essa coisa egótica de olha como eu sei de mim. Não, também uma clínica que reconhece que tem coisas que a gente não dá conta sobre a gente mesmo. Eu te confesso que a gestalterapia ela me surpreende a cada ciclo, sabe? Eu acho que quando eu vou cansando dela, alguma coisa nova me captura. Eu não sei qual vai ser a próxima, mas eu acho que vai precisar daqui a pouco. Daqui a pouco vai precisar eu cansar dela de tudo. E aí você já falou de várias pessoas, não sei se queria elaborar um pouco mais, uma pessoa que tenha te afetado de uma forma mais significativa dentro da Gestalt terapia. Tem duas pessoas muito importantes para mim. Três pessoas. Sérgio Lízias é um cara que é uma grande referência para mim até hoje, sabe? Não tanto teórica. Por que eu estou falando isso? Não porque o Sérgio não seja um grande teórico, ele é um grande teórico, mas por uma atitude. Eu aprendi muito com o Sérgio uma coisa de uma atitude, sabe? Eu sempre brinco que o Sérgio é um cara que vive a gestalt terapia. Inclusive, ele passou um tempo dizendo que não era gestalt terapeuta, e eu sempre achei isso muito gestáltico. Né? Assim, até desse não reconhecimento, sabe? Então, o Sérgio foi um cara que eu aprendi muito atitudinalmente, sabe? Muito atitudinalmente. E eu acho que foi quem deu o pontapé inicial no meu processo formativo ali. Eu aprendi muito com ele. Teve vários outros professores, né? Assim, até hoje, Sandra Alegretti, uma pessoa que é uma grande referência para mim, que foi no início da minha formação minha supervisora e até hoje é, né, a pessoa a quem eu busco supervisão. Também não num lugar tão teórico,
Sandra é terapeuta transpessoal, trabalha com dinâmica energética do psiquismo, psicossomática, tem um trabalho bem bonito nesse caminho. Mas ela me ensinou muito a confiar em mim, na minha intuição enquanto um processo clínico. Sabe, assim, entender que a clínica tem muito a ver com o modo como eu sou atravessado pelo outro. E então, isso que eu acho que é a partícula, digamos assim, é a célula de tudo que eu escrevo, né? É tentar entender como somos atravessados pelo outro. Eu aprendi com ela. Seria, é, enfim, seria muito injusto eu dizer que não foi, sabe? Porque foi com ela, foi em supervisão com ela, foi em momentos de cuidado com ela que eu aprendi muito isso. Mas, e aí eu não posso dizer, né, assim, ignorar que, como eu falei, né, assim, o trabalho do Marcos, hoje do Marcos Miller e da Rosane Granzotto foram divisores de águas também, muito importantes para mim. Né? Eles, eu acho que tiveram duas coisas aí, né? O trabalho dos dois foi uma abertura de possibilidades para a gestalterapia, de entender um outro mundo dentro da gestalterapia que eu de fato não conhecia. Então eu tive muito conhecimento com eles, eu aprendi muita coisa, sabe? Teoricamente falando. E a experiência do doutorado com o Marcos foi muito importante, porque, principalmente, né, assim, e é isso, né, assim, no doutorado em filosofia, eu acho que essa é a questão de autorizar-se a pensar. Ok, você aprendeu, você construiu, agora vamos criar ideias, né? Criar leituras. Foi na filosofia que eu aprendi uma coisa também óbvia, mas aprendi experiencialmente, que eu acho que na psicologia a gente não aprende tanto, que é entender que um autor ou uma autora você tem muitas possibilidades diferentes de entender. Tá? Eu acho que a psicologia a gente acaba sendo assim, é como se há um modo de ler Freud, há um modo de ler Fritz. E na filosofia foi onde eu aprendi que não, né? Com Que muitas interpretações e muitos comentadores. são muitos comentadores. E aprender a não confiar tanto em comentador no sentido bom da Não, tem que ler palavra. vários, né? Tem que contrastar. E como isso, né? Assim, como que você pode ter leituras quase contrárias, né? Assim, de comentadores diferentes e poder contrastar isso e poder, sabe? Isso foi muito importante para mim, para eu entender, porque eu tinha muito essa coisa de será que eu estou lendo errado um determinado autor? Poxa, não condiz com o que o comentador está dizendo. Então, será que eu estou lendo errado o Gestalt terapia? Não. Então, me autorizar a pensar e a ser um comentador foi muito importante. Isso eu aprendi com o Marcos. Sabe assim? O Marcos ele tinha uma frase, tem uma frase, né, que eu acho muito engraçada. Ele dizia assim: às vezes a gente precisa que o autor diga o que a gente quer dizer. Então, é muito esse lugar aí do enfim, de se autorizar a criar, pensar, né, interpretar e para a tapa enquanto interpretação, né, para que a gente possa debater, discutir e construir conjuntamente. Uma outra pergunta é sobre as suas lembranças, as suas recordações de momentos dentro da Gestalt terapia, dos bons e os ruins. Você estava falando no momento de repensar a Gestalt para você hoje. Como é que é isso? Um momento bom, sem dúvida, né? Eu falei da questão lá do congresso. Foi um momento, foi muito bom. Mas nesse mesmo evento aconteceu uma coisa que foi muito forte para mim, assim, foi muito difícil, né? Que eu já estava trabalhando ali algumas coisas sobre o pensamento do Goodman e eu fui a... Não, minto, desculpa. Não foi nesse mesmo congresso. Acho que foi no seguinte, foi num outro. Não lembro exatamente agora qual. Mas eu lembro que não foi no mesmo. Enfim. E eu fui apresentar os resultados da minha tese, né, o que eu estava produzindo ali, e
lotou o auditório, mas lotou, enfim, não interessa quem seja, né? Mas assim, de um certo lugar de dizer assim, vamos ver o que esse cara tem a dizer, sabe assim, muito mais de uma postura de assim, de teste, sabe? Eu brinco que brinco uma boa dose de verdade, né? Aquela apresentação foi mais difícil que minha defesa. Sabe? Hum, Pelo menos na defesa eu sabia com quem, sabia o papel de todo mundo, né? E E lá não, sabe? Tinha uma coisa ali meio de quero ver, né? O que é que esse cara tem a dizer, se isso é interessante ou não. Eu fui sabatinado nesse evento, sabe assim? E eu lembro que até hoje eu brinco e falo, né, sobre isso com ela. Márcia Stark Pinheiro, né, que é gestalterapeuta lá do Rio, ela estava lá e uma pessoa que eu tenho assim, um carinho muito grande, né? E Márcia estava lá sentada e eu dizia, até hoje eu brinco com ela com isso, né? Assim, que eu dei a palestra para ela. Porque sabe assim, onde você encontra alguém, sabe assim, que tá numa atitude de abertura, de disponibilidade, assim, de suporte, né? Às vezes ela fazia assim uma cara de, ó, tô contigo. Eu disse, pronto, é isso que eu preciso. Então foi um momento muito difícil, assim, mas foi um rito de passagem ali. Eu digo sempre que se eu passei por aquilo ali, o resto é bobagem. Foi realmente uma coisa meio hostil, sabe? Teve uma hostilidade, foi meio chato. E já teve, assim, eu acho, sabe, Maria Clara, assim, eu participei uma vez de uma mesa, justamente num evento do pessoal do IGT do Rio, que o mote da mesa era assim, por que, que a Gestalt terapia, que fala tanto de contato, de comunidade, às vezes tem tantas brigas, tantas rusgas, né, tantas questões. E aí eu participei dessa mesa dizendo, porque tem duas coisas, né? Assim, primeiro que é um mercado, né? A gente seria hipócrita de dizer que não é um mercado. Há um mercado de formação, um mercado de titulações, de cursos, é um mercado e é feito de pessoas, né? Então, os jogos de poder eles estão lá. Meu irmão, ele sempre brinca muito comigo, eu falei meu irmão é uma grande referência, que ele diz que a gente escolhe nossa abordagem pelo nosso sintoma. Né? Então, eu acho que essa coisa do contato, da abertura, da dialogicidade, fala alguma coisa de uma comunidade que às vezes não dialoga tanto. Né? Mas claro que existem pessoas incríveis e maravilhosas dentro dessa comunidade que valem muito a pena. Né? Mas eu acho que é isso, assim, é um ambiente humano e não adianta a gente querer, né, assim, fingir que isso não vai acontecer. Então, foi por isso que aí, esse momento, né, há pouco mais de um ano atrás, de eu ter entendido que estar à frente de um instituto formador não era interessante, sabe assim, para mim. Eu não queria, principalmente ali naquela coisa da migração para, né, tudo virar online. Eu até hoje sou extremamente inseguro com essa coisa da formação online em Gestalt terapia. Eu entendo, assim, veja que eu não estou dizendo que não é para existir, assim, enquanto alguém coordena uma formação, porque não é simplesmente ofertar um curso, né? É acompanhar pessoas no processo formativo, é saber quem é. E aí é a hora que bate o Marco César do interior. Assim, eu conheço, assim, as pessoas que fizeram formação aqui, eu conheço, sabe? Eu sei a vida, eu sei a história, eu acompanhei, e eu não tenho, isso é uma questão também assim para mim hoje até bem mais tranquila. Eu não tenho esse perfil de liderança, de ser uma figura que agrega gente em volta. Eu sou muito outsider sempre, sabe? Então, eu não faço parte de. Assim, eu transito muito bem em muitos lugares, né? Mas não faço parte de nenhum deles, sabe? Eu brinco que isso está escancarado na minha área de trabalho. Eu sou um psicólogo com doutorado em filosofia e um mestrado em ensino,
Sabe assim, eu sempre estou num lugar que eu caibo, pero no mútil. Assim, eu sempre tenho um pé fora. Então, para mim, estar à frente de uma instituição formadora e participar disso não é. Eu não queria mais, sabe? Uhum. Hoje eu tenho uma comunidade, que eu chamo comunidade de aprendizado, que é uma proposta muito, muito simples de poder juntar ali, aí online mesmo, assim, porque não tem um propósito formativo, é de poder me juntar com pessoas e ler junto a meu livro. Eu tenho hoje um grupo de estudo do meu penúltimo livro. Né? Então isso para mim é isso, sabe? Mas dizer que eu estou à frente de um processo de formação de gestalt terapeutas, hoje eu não me sinto mais confortável a estar nesse lugar. Pode ser que um dia volte, Uhum. né? Mas hoje não, não. Eu acho que eu ainda preciso mastigar muita coisa, entender muita coisa sobre como esse processo funciona melhor, né? E aí talvez eu volte, mas sem pressa. Uhum. Ok. Você falou muito em comunidade nessa última parte da sua fala, e é a próxima pergunta. Se você se sente fazendo parte de uma comunidade Gestalt, Gestalt terapia, Gestalt. Sim, mas é isso, assim, eu me sinto fazendo parte de uma comunidade num sentido maior, sabe? Mas eu entendo que a gestalterapia ela tem muitas perspectivas, né? Uhum. E isso é extremamente saudável. Né? Eu sempre bato na tecla que, em hipótese nenhuma, meu trabalho é tentar entender qual é a verdadeira gestalterapia. Isso seria Uhum. violento, sabe? Eu acho que existe uma pluralidade de gestalterapias, né? Laura Pels dizia isso, né? Existem tantas gestalterapeutas. Mas ao mesmo tempo é isso, eu nunca, assim, eu não faço parte objetivamente hoje de nenhuma, sabe? Tem uma nova geração de gestalterapeutas muito legal, assim, que eu acho que encabeçou nos últimos aí 15 anos, 10 anos, vamos botar 10 anos. 15 não, né? 15 eu acho que já é demais. Mas nos últimos 10 anos tem aparecido aí com muita força e eu acho que as redes sociais ajudaram em boa medida alguns desses aspectos de pessoas que hoje entenderam que não dá mais para falar de gestalterapia sem pensar gênero, sem pensar raça, sem Uhum. pensar as condições próprias do, da nossa estrutura neoliberal, né? Assim, e de questionar muitas coisas das bases fundantes da abordagem. Né? Mas eu também não me sinto muito dentro dessa perspectiva, sabe? Assim, eu acho muito legal, assim, para mim eu me sinto muito honrado de por muitas vezes ter podido falar dentro desses contextos, né? Mas eu, assim, mas eu acho que tem pessoas com uma produção muito mais interessante, né? De um modo muito mais potente do que de que certa forma o meu trabalho ele vai muito ainda em cima de uma fundamentação, de construção de bases, né? Assim, de dar sustento, Uhum. né? E para mim eu fico assim, te confesso que aí é o lado vaidoso, né? Que eu fico assim maravilhado quando eu vejo pessoas fazendo trabalhos fantásticos e dizendo assim, ah, é porque eu li lá no trabalho do Marco César Belmino, eu disse, poxa, sabe assim, que coisa incrível, sabe? Eu fico maravilhado. Então, assim, eu acho que por isso que eu te digo, né, assim, eu fico sempre meio fora, meio com o pé fora, né? Porque eu também não sou de uma outra geração, assim, de gestalterapeutas, sei lá, com bem mais tempo, com uma produção incrível também, enfim. Eu acho que eu transito, sabe? Eu transito por muitos Uhum. lugares, mas não digo assim que eu faço parte de um movimento específico dentro da Gestalt, sabe? Eu acho que não consigo me encaixar tanto assim. E eu acho isso bom, sabe? Eu acho isso bom. Ok. Minha última pergunta é sobre o futuro.
O que você vê, o que você imagina, ou o que você deseja para o futuro, o seu futuro e o futuro da Gestalt? Para o meu futuro, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. É isso que eu quero, sabe assim. Eu tô num momento agora de botar o pé no freio, sabe assim. Antes da pandemia, eu tava muito ligado 24 horas, sabe assim. Foi muito bom, foi muito importante para mim, assim. Eu pude dar aula em praticamente o Brasil inteiro, sabe. Muitos institutos, de cursos, de atividades, enfim. Pude participar de formações em muitos lugares em todo o Brasil. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Quando começou a pandemia, que tudo migrou para o online, o primeiro ano também eu estava ali muito lotado, sabe assim, participando, e aí aumentou, né? Porque aí com a possibilidade do online foi muito mais possível transitar em muitos lugares. Mas eu acho que eu entendi aí a história lá que eu falei, né? Assim, de entender limite, sabe assim, que eu preciso parar, sabe? E tenho conseguido fazer isso. Parar para pensar, né? Para produzir, para escrever. Que é isso, é pensar, né? Eu acho que o meu papel, como eu disse, né, como professor, é, é não parar de olhar para a realidade e tentar entender isso em termos gestálticos, sabe? Assim, então, não é simplesmente atender, é atender e refletir sobre esse atendimento, como isso teoricamente se constitui, porque eu acho que é isso, a gestalterapia não pode ser religião, não pode ser dogma. Então ela tem que constantemente ser repensada, sabe? As bases têm que ser relidas. A cada atendimento a gente tem que colocar a gestalterapia à prova. Uhum. Então, eu acho que eu me envolvi em tanta atividade que não foi possível pensar, sabe? Não foi possível parar e ler, sabe? Assim, o que está sendo produzido? O que está sendo dito? Né? O que estão falando? Então, eu acho que eu quero conseguir, assim, eu acho que para o futuro é equilíbrio, sabe? Uhum. Uma palavra que eu não acredita, não acredito muito, né? Mas eu quero minimamente conseguir equilibrar esse processo e estar mais aqui, sabe? Estar mais com as pessoas que eu amo, sabe? Assim, estar mais presente em casa. Eu tenho conseguido viver isso no último, é bem recente, no último ano, né? Uhum. Sim, e eu quero para o meu futuro principalmente isso, né? Conseguir ter conseguir também ter os picos, mas os relaxamentos também, sabe? E para gestalterapia, eu não sei, eu acho que tá tendo uma coisa tão legal, sabe? Eu queria era que isso não morresse, sabe? Apesar de que eu acho que quando a gente olha historicamente é cíclico, né? Assim, eu às vezes fico, por isso que eu digo que eu nunca coloco, né? Tô sempre com o pé atrás. Eu fico com receio de que o movimento que hoje a gestalterapia tem de debate a partir de novas perspectivas pós-estruturalistas, né? Assim, da gente poder pensar a partir do Preciado, pensar a partir da Judith Butler, Van Bem, né? Próprio Agamben, de certa forma, que têm sido autores e autoras que têm aparecido muito, né, da Grada Quilomba, que têm aparecido dentro do discurso gestáltico com muito mais potência, que não aconteça, que eu acho muito difícil não acontecer, mas meu desejo, né, que não aconteça o que aconteceu com a gestalterapia há 30 anos atrás, sabe assim, dela se envolver tanto nisso e ela deixar de existir. Então, o que ainda nos mantém gestalt terapeutas? Por que eu não Uhum. sou psicanalista, sabe? Porque foi isso que aconteceu, né? A gestalterapia virou psicoterapia fenomenológica existencial, era quase demodé, né? Se dizer gestalterapeuta. Você ia para um congresso, as pessoas estavam falando de Heidegger, as pessoas estavam falando de Nietzsche, as pessoas estavam falando de Sartre, e quase não falavam de Fritz. Não é à toa que eu não falo isso com orgulho,
Sabe assim, meu livro é o primeiro a falar do Goodman do Brasil na gestalterapia, se falar aprofundadamente de quem qual é a sua obra. A gente tem nada traduzido do Goodman para o português praticamente. Né? Da Laura, então, nem se fala. Né? Então, eu lembro que no início ali de 2000, até o Silvério Karlovsky fez essa pergunta. Por que se lia? Né? Ele tem um trabalho mostrando isso. Que se lia muito mais Rogers na Gestalt terapia do que o Fritz. Sabe? Então, eu acho que a questão é, se as bases não prestam, vamos jogá-las fora. Sabe? Mas eu acho que é importante fazer esse movimento, mas a gente tem que tomar cuidado para não se perder. Sabe? O que ainda nos mantém gestalt terapeutas? Por que a gente não pulou fora desse barco? Eu ainda sustento muita coisa ali, buscando a partir do Goodman, da Laura, do Fritz. É claro que não é para ficar engessado nisso, mas como isso conversa com outras coisas. Como esses autores e autoras ainda são atuais. Por isso, o meu trabalho ainda é, de certa forma, conservador. Sabe? Mas eu acho que esse é meu desejo, sabe? Assim, é da gente não cair nessa cilada e acabar a gestalterapia de novo, não, né? Mas, enfim, ela não deixar de existir no meio disso. Ok. São essas as nossas perguntas, mas eu quero sempre te dar o espaço de acrescentar qualquer coisa que você gostaria de compartilhar, que eu talvez não perguntei, alguma outra coisa que você gostaria de dizer. Eu acho que, enfim, talvez só reforçar isso, né? Assim, eu acho que a gente tem que olhar para o presente de maneira potente, mas sempre cuidadosa, né? Eu acho que esse é o nosso papel enquanto problematizadores, né? Teóricos, enfim, professores, pesquisadores, né? Então, eu acho que a gente, enquanto comunidade, está vivendo coisas muito interessantes, né? Muito potentes. Eu falo dessa questão das formações, então, assim, hoje tem sido uma experiência fantástica me juntar com pessoas de todo o Brasil para ler o Gestalterapia Experiência de Campo e ouvir experiências e trocas, né? Então, o Comunitas, que é essa comunidade de aprendizado que eu, que eu tenho, né? Ela tem sido uma experiência muito, 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 muito legal, né? Assim, mas hoje foi o encerramento da minha turma de estágio em clínica. E, e uma das coisas que eu disse para eles foi o quanto foi bonito acompanhar um ano daquele grupo, daquelas pessoas fisicamente compartilhando suas realidades, suas dificuldades, dando carona, emprestando xerox, tomando cafezinho, sabe assim. Porque quando eu falo dando carona é sabendo onde é a casa da outra pessoa, sabendo a realidade, sabe assim, um contato de vida. Eu não estou dizendo que na internet não tem vida, não tá, tem a forma de se viver comunidade. Mas é aí onde baixa o interior, sabe assim. Eu sempre disse isso assim. O que é que o online não tem? O online não tem a hora do cafezinho, sabe? O online não tem um intervalo. Ele não tem aquele momento, sabe assim, de um outro tipo de contato vivo que é muito importante, que é de uma formação de certa comunidade, que eu acho que a internet ela tem ajudado a criar comunidades muito interessantes, né? Assim, de você se sentir só dentro de uma vivência e poder compartilhar isso com pessoas do Brasil todo e dizer, poxa, eu não tô só. Né? Isso é lindo, isso é lindo. Mas que a gente não perca esse movimento do meu grupo aqui, das pessoas próximas, né? Do meu grupo de formação, do meu grupo que, de certa forma, compartilha de um mundo,
sabe assim, um mundo offline, sabe? Que vive de um mundo offline. Eu, eu te confesso que isso para mim é uma questão muito angustiante, sabe? Muito, porque eu não quero chegar e dizer a internet não presta, porque ela presta. Ela foi fundamental para a gente se tornar minimamente sãos, né? E, e manter atividades como a própria educação nesse período de pandemia foi fundamental. A gente aprendeu muita coisa legal, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo. Uhum. A gente aprendeu coisas incríveis. Então a gente não é jogar fora, né, isso que é muito importante, mas é não perder o outro lado, sabe? Não perder o outro lado. Onde estão os cursos de formação presenciais? Né? Onde estão os grupos de supervisão presenciais? Né? Eu acho que para a gente não deixar isso morrer. Né? Não é ou, sabe assim, não é ou. Não é internet ou presencial. É que a internet não mate o presencial. Uhum. Esse é o ponto fundamental. Ok, vamos ficar por aqui. Vou parar.